Allianz Parque, o Palmeiras se reencontrou com a vitória ao bater o Flamengo por 2-0. O triunfo veio poucas horas depois da maior organizada do clube pressionar o elenco na saída do centro de treinamento para a partida. Acompanhe os gols na narração de Vinícius Rodrigues e depois toda a repercussão sobre o protesto. Moisés no lançamento para o Daverson, se ele dominar tem ótima chance, Daverson tá lá! Gol do Palmeiras! Comemora, meu filho! Comemora, Daverson! Daverson com Keno, condição é legal, Keno para a perna direita na trave, Daverson tá lá! Comemora, meu filho! Comemora, Daverson! Uma vitória muito boa, vitória que a gente teve o controle do jogo. Nós procuramos, a nossa ideia era reverter esses 2 resultados negativos que nós tivemos nas últimas 2 rodadas, nos distanciar um pouco do Botafogo, do próprio Flamengo, que é um adversário direto em relação à Libertadores. O que eu quero falar do torcedor? E vai ser muito importante. Só lembrar que a nossa coletiva juntos foi para nos fortalecermos, como eu falei anteriormente, também foi a primeira coisa que eu falei, mas muito para chamar o nosso torcedor com a gente. E hoje eles fizeram muito bem aqui dentro do estádio, de estar junto com a gente. Presidente de um outro time que falou que a gente gastou 100 milhões, né? A gente gastou 100 milhões porque a gente podia gastar 100 milhões. A gente tem dinheiro para gastar 100 milhões. Por isso, ele não gastou porque ele não tinha. Pô, ele tem que pensar no clube dele, não ficar dando indireta pro nosso clube. Eles vão ser campeão, parabéns para eles, sucesso para eles. E não ficar querendo tirar sarro, querendo falar do nosso clube. A gente tem dirigentes aqui bem capacitados para fazer o Palmeiras andar bem. A gente fica muito feliz por isso. Mas a cobrança sempre existe, cara. Quando você joga num grande clube, sempre vai ter cobrança. É procurar assimilar isso quando vier as cobranças para a gente se escapar disso mais rápido. E esse é o grande problema. É o jogador encarar isso com naturalidade. As cobranças fazem parte de um grande clube, como se fosse normal você chegar no estádio, gente tirando coisa no ônibus, ameaçando, bater, se não for por amor, vai ser por terror, sabe? E ainda alguém pensar que o Palmeiras só venceu porque teve essa pressão de torcedor. Eu não sou contra protestos, sinceramente eu não sou, acho até que o brasileiro é passivo demais. Me causa até muito estranhamento o país estar no caos que está e só ver esse tipo de comportamento por causa do futebol e de um time que está aí brigando por vaga na Libertadores da América. Quer dizer, isso para mim é meio inconcebível. Agora, o que também, hoje o Palmeiras anunciou algumas medidas, tal, mas ficou mal, porque a sensação que deu é que o clube foi conivente, foi complacente com esse tipo de ação que todos sabiam que ia acontecer. E aí o que fez o clube? Absolutamente nada. Você viu só um carro da polícia escoltando um ônibus, o que não evitou, foram pamonhas, seja lá o que for, mas poderiam ser pedras, Foram pedras. Também. A nutricionista foi atingida e o Keno também, e o Palmeiras hoje disse que entrou com uma ação... Por estilhaço de vidro. Por muito menos, policial. O futebol argentino parou várias vezes. Então, esse é o ponto. Aqui não acontece nada. Esse é o ponto. Os jogadores precisam parar. É claro. Precisam entrar em greve. Quando o Dudu dá essa declaração, qualquer um daria, porque esses grupos são terroristas. Isso aí, para mim, é terrorismo. O grupo é terrorista. Como é que você vai encarar esses caras? Você vai falar, o Dudu vai falar isso aí, como é que ele sai depois? Ele tem família, ele tem filhos. O Fred fez isso lá no Rio, com a torcida do Fluminense. Então, foi uma voz isolada que não teve respaldo de ninguém. Não, ao contrário, teve que sair de lá, porque são pessoas perigosíssimas. Pessoas envolvidas com coisas da pesada. Pessoas que têm respaldo de polícia, têm respaldo de políticos, têm respaldo de um monte de gente. Então, esses atos terroristas, os jogadores, eles vão ter que tomar uma posição radical. Os clubes não vão fazer nada, vai ficar só nesse me engano que eu gosto. E só
todos juntos poderão fazer alguma coisa. Enquanto eles não pararem, outro dia o time da Ponte foi agredido no aeroporto. Era uma boa oportunidade para parar. E isso era o motivo para parar. Mas eles têm que parar. E não não são só os jogadores da Ponte ou do Palmeiras, é a categoria toda. Ontem teve um jogo, o Sport Atlético Goianiense, que deu 338 pagantes. Isso não é problema do Atlético Goianiense do Sport, é um problema do campeonato. É uma coisa muito pequena para um campeonato que tem esse porte. Enquanto a gente não tiver essa noção de liga, essa visão, enquanto a gente for depender de CBF, esse lixo, não vai a lugar nenhum. Você tem que ter uma visão de liga, uma visão. Ó, quando esse jogo dá 338 pagantes, primeira divisão do futebol brasileiro, tem coisa grave por trás. Quando os jogadores da Ponte são agredidos no vestiário, ou no aeroporto, ou o Egídio é xingado, ou os jogadores são... É um problema de todos. É um problema de liga. Enquanto você não tiver essa noção coletiva, você não vai a lugar nenhum. Porque os bandos, eles são unidos. São unidos pelo crime, mas eles são unidos. Como é que você vai encarar individualmente? Só que a mentalidade é muito pequena, é muito curta, e aí fica complicado. Claro. Tem que pegar forte, duro, pesado. Mas há interesse? Os políticos têm interesse nisso? A polícia tem interesse nisso? Flávio, se acabar isso aí, eles vão ter... Não precisa ir muito longe. Você se recorda quando o Corinthians foi goleado pelo Santos? O Mano Menezes era o técnico. Que os jogadores até ameaçaram parar e tudo mais, que houve aquela invasão no seu treinamento, uma centena de corintianos. Você lembra qual foi a sentença do juiz? Que eram torcedores, absolvendo todo mundo, que eram torcedores que estavam, eu não me recordo literalmente o que disse o juiz, mas estavam inconformados e porque o time dele perdeu um jogo de futebol e que isso era natural. Por isso que eles têm que parar. Quer dizer, se um juiz dá uma sentença dessa, o que resta? O resto é a categoria preservar... É assim, esses bandos, eles significam dinheiro para um monte de gente. Para político, para dirigente de clube. Então, eles têm um monte de esquema por trás deles, para coisas mais pesadas. Então, não há interesse de acabar com isso, a não ser que a classe se una. Então, não adianta esperar. Os jogadores é que têm que se defender. Enquanto eles não fizerem isso, não vai dar. Porque esse cara liga na sua casa, esse cara te ameaça de morte, é muito fácil. São bandidos, eles são ligados a grupos. Então, meu amigo, é bem complexo, não é uma coisa individualizada. Por isso, e essa vez que você falou, o bom senso ia fazer a parada. Sim. Aí alguém do São Paulo ligou e falou assim... O Rogério Ceni, pelo que tinha falado. O Rogério Ceni, mas alguém do São Paulo ligou e falou, melhor não fazer e tal. Tem que parar todo mundo, senão não vai a lugar nenhum. Não.